A paz do Senhor para todos que estão aqui neste culto. Eu louvo a Deus por poder compartilhar a alegria de chegar este dia. Há muitos anos atrás, eu nem imaginava que nós poderíamos ter essa oportunidade de parabenizar este homem de Deus, pastor José Antônio Moura. Eu quero ler um texto aqui apenas para a introdução deste vídeo. Em Romanos capítulo 10, verso 15, diz assim: "E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas." É muito gostoso falar sobre pastor José Antônio, porque ele sempre foi um exemplo de homem de Deus, dedicado, amoroso e responsável por todas as atitudes que tomou, pensando sempre, em primeiro lugar, o reino de Deus. Por isso, José Antônio, eu quero recordar um pouquinho da nossa história, como amigos que nos tornamos. Na época eu era presidente regional da Mocidade Batista Independente do Nordeste. Naquela época não tínhamos as convenções regionais, tínhamos as secretarias, e as secretarias que nós pertencíamos era a 8ª secretaria, correspondia de Ceará até Sergipe. E fui eleito para trabalhar com os jovens daquela grande região. E nos nossos congressos e acampamentos que realizávamos, muitos jovens foram chamados, se entregaram a Cristo para serem obreiros do Senhor. A ceifa naquela época foi uma ceifa muito gostosa. Hoje nós temos vários obreiros e obreiras que estão labutando na obra de Deus. Entre eles, eu conheci José Antônio. José Antônio ainda era jovem, mas dinâmico. Era um jovem que amava a obra de Deus. Um dia eu convidei-o para vir a Maceió. Em 1983, eu o convidei para que ele viesse a Maceió passar alguns dias para nos ajudar na igreja ali em Maceió. E ele veio com alegria, e nessa visita eu fiz uma pergunta para ele: "José Antônio, o que você acha de você se dedicar mais à obra de Deus?" E ele me falou o seguinte: "É o que eu mais almejo, é o que eu sinto dentro do meu coração. Só que eu tenho um emprego, tenho a minha família, tem algumas coisas que eu preciso resolver primeiro. E ainda tenho também o meu curso, que eu estou fazendo um curso de teologia no Seminário Pentecostal em Recife.
eu ainda falta alguma coisa. E eu disse para ele, olha, eu gostaria que você orasse a Deus sobre esse assunto. Quem sabe chegou a hora de você se dedicar mais à obra de Deus. E assim encerramos aquela conversa naquela ocasião. Passado algum tempo, Zé Antônio me ligou. Pastor, o senhor quer que eu vá dar uma mão para o senhor aí? Então, eu já estou decidido. Quando o senhor pode marcar aí uma data para que eu vá lhe ajudar. E eu respondi para ele que ele poderia então vir passar uma semana conosco, conforme a sua possibilidade, para que nós pudéssemos conversar melhor sobre todas as atividades que ele ia exercer em Maceió. E ele veio com muita alegria, sempre disposto, como é do modo dele, estar sempre ativo. E nós conversamos o seguinte, digo, olha Zé Antônio, eu resolvi aceitar o convite da Igreja Batista Independente de Fortaleza e eu vou embora para lá. E eu precisava que você ficasse aqui no meu lugar. Zé Antônio se espantou e disse para mim, pastor, mas para aí, eu vim pensando em tratar com o irmão para ajudá-lo, não para ocupar o seu lugar. Eu digo, não, você vai ficar aqui, né? Se você aceitar, você vai ficar aqui, né, trabalhando, e eu vou ficar ainda como pastor interino, te ajudando, até você saber como as coisas funcionam. E, enfim, mas você é um moço dinâmico e certamente vai se adaptar rapidamente. Ele disse, tá pastor, se é assim, então eu aceito o desafio. Zé Antônio agora estava pronto para realmente se colocar à disposição do Senhor aqui em Maceió. E foi maravilhoso aquele momento, né? Muito emocionante, porque eu sabia que Deus tinha um plano todo especial com a vida dele. Dia 10 de janeiro de 1984, Zé Antônio chegou disposto a passar mais alguns dias para que eu mostrasse o campo e ele se inteirasse de tudo conforme a igreja funcionava. Era uma igreja pequena, um trabalho muito difícil, e nós tínhamos alguns pontos de pregação, alguns lugares que já evangelizávamos, como Clima Bom 1, Clima Bom 2, Brejal, Vergel, enfim. E tínhamos uma porção de trabalhos assim que eram pequenininhos, e era um trabalho então de muita fé, de muita coragem, né? De realmente um desafio. Mas o que foi bênção é que Zé Antônio não olhou para as dificuldades, e quando ele chegou no dia 10 para ver esse trabalho, um dia depois, 2 dias depois, nós iríamos, eu e minha esposa, fazer 10 anos de casados. E ele disse para mim, olha, vocês andam tão cansados e era bom que vocês fizessem um passeio
comemorando esses 10 anos. E eu disse para ele, mas Antônio, eu não tenho nem quem fique com as crianças, que eram Késia e Júnior. E ele disse para mim, ó, bom, a Késia, se você tiver uma irmã que fique com ela, eu fico com o Júnior. E assim saímos naquele dia 12 de janeiro de 1984 para comemorarmos, eu e minha esposa, e ele ficou, né, até o outro dia com o Júnior. E neste instante, eu quero dizer, Zé Antônio, que eu já comecei a vislumbrar um grande pastorado, porque você, como ainda bem jovem, tinha uma visão de família, uma visão de amor fraternal, de querer bem as pessoas e de se dispor a ajudar a todos. Isto me chamou muita atenção e não me enganei, porque cada vez foi melhor. Quando foi dia 19 de fevereiro de 1984, Zé Antônio havia chegado com muita alegria e nós o empossamos como pastor, como evangelista da igreja, e ficou tomando conta de todo o trabalho. E eu prometi que logo que ele precisasse de mim em alguma situação administrativa ou qualquer um problema, ele me ligasse, que eu viria, mesmo que, né, Fortaleza era bastante longe. Eu até disse para ele o seguinte, olha, se eu não puder vir, então eu peço o pastor Félix ou o pastor Raimundo que vem aqui te ajudar. E foi muito maravilhoso que passaram os dias, né? E eu não pude vir, né? Realmente eu vim aparecer em Maceió já no mês de, não lembro bem se junho ou julho, né? Passando bastante dias e ele ficou administrando a igreja em Maceió. E quando eu cheguei, eu lembro bem que ele me reclamou bastante. Ah, pastor, o senhor disse que viria aqui de vez em quando, e aí quanto tempo faz? Eu tenho uma porção de coisas aqui para resolver, e algumas coisas que eu não sei realmente se posso fazer ou não. E eu sentei com ele, conversamos sobre o trabalho, enfim, e eu disse para ele, olha, Zé Antônio, eu tenho visto falar muita coisa boa da tua administração aqui em Maceió. Então, eu acho que está na hora agora de eu levar o teu nome para a 8ª Secretaria, para a Comissão de Pastores, e você ser consagrado ao Ministério da Palavra. E ele olhou para mim e disse, pastor, mas já? Eu disse, você é a pessoa indicada para pastorear esta igreja.